Salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigo, torcedor dos clubes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tu És Orgulho, tá? Depois de um tempo aí parado, eu já vou explicar o motivo por que o canal teve esse tempo sem vídeos, tá? Mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre o pré-jogo de Corinthians e Juventude, o jogo de volta da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu por 2-1 lá no Alfredo Jaconi, né? E agora tenta reverter amanhã na Neoquímica Arena às 9 horas da noite, com novidades, né, e com bastante expectativa, tanto para o jogo quanto para o restante da temporada. Mas vamos falar sobre tudo sobre esse jogo no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero fazer um comunicado com vocês, um pedido para vocês, tá? Um dia antes do jogo entre Corinthians e Juventude, o meu avô sofreu um acidente doméstico aqui em casa, né, e desde então ele está na UTI, tá? E a situação não é fácil, não é simples, correto? E ele também já fez 2 cirurgias, que é algo necessário, né? Para uma possível melhora, uma melhora. Se Deus quiser, a gente sabe que Deus está trabalhando, está nas mãos de Deus, muitas coisas, né? E um dia antes do jogo, ele se acidentou em casa, né? Eu não vou entrar em detalhes como foi o acidente, porque eu acho que isso aí não é bom para mim, né? E também nem para vocês, principalmente para mim que contando o ocorrido novamente não é legal, e para vocês também que talvez não, como eu posso dizer, não pegue bem, né? Eu contar realmente o que aconteceu, porque não foi algo simples, não foi algo normal, foi algo bem sério. Então, pro vídeo também não ficar com um clima muito ruim, eu prefiro não contar. Mas é isso, ele se acidentou e está na UTI desde então, tá? Amanhã, no dia do jogo do Corinthians, vai fazer 2 semanas desse acidente. Desde então ele está internado, tá? Ele está estável, mas é aquilo. Não é uma situação fácil, não é uma situação simples que vai melhorar de uma hora para outra. Então eu peço, por favor, eu acho que eu vou fazer todos os vídeos, eu vou fazer esse apelo, tá? Para que vocês possam estar orando pelo meu avô, para essa melhora, tá? Essa corrente de oração que é muito forte, que vocês já me ajudaram quando a minha irmã ficou internada ano passado por 1 mês, né, devido a uma pneumonia. Vocês me apoiaram bastante com muita oração. Eu sei que todo mundo que acompanha o canal fez essa corrente de oração, essa corrente de energias positivas pra gente, da minha família, minha mãe, todo mundo, meu pai, além de mim também, minha família inteira. Vocês me apoiaram bastante nisso. E eu sei que tudo isso chegou no nosso pai lá de cima, e ele intercedeu pela minha irmã e curou ela do que ela tinha, né, que era a pneumonia. E eu tenho certeza que Deus também está trabalhando na situação do meu avô, né, protegendo ele desde o momento do acidente até o momento que ele está internado. E Deus está trabalhando, está nas mãos de Deus, Deus está intercedendo, Deus está dando capacidade e força para ele. Tá? Então eu peço novamente, depois de 1 ano, novamente, eu peço que vocês, por favor, quem puder, coloque meu avô em suas orações. Vamos fazer essa corrente de oração para aumentar ainda mais a nossa fé, tá? Então eu peço que vocês coloquem no grupo de orações da igreja que vocês congregam, tá? Independente de religião, tá? Eu peço, por favor, que vocês façam essa corrente de oração, coloquem meu avô nas suas orações. Eu vou deixar o nome dele fixado aqui no comentário, tá? Mas eu vou falar também, Auir, tá? Auir Raimundo Borel, que é o meu sobrenome. Auir Raimundo Borel vai estar passando aqui na tela e também vai estar no comentário fixado para quem não, na hora não conseguir prestar atenção, tá bom? Então eu peço encarecidamente, por favor mesmo, as orações, toda essa corrente de fé, tá? Pelo meu avô, e que Deus possa continuar intercedendo por ele, beleza? Então, peço que vocês deixem um like, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. E agora fiquem com o anúncio da consultoria CH. Bora! Para você que gosta ou quer fazer aquela renda extra, a nossa parceira pode e vai mostrar os caminhos para vocês conseguirem. A consultoria CH, que está no mercado há quase 5 anos, chega com uma vasta variedade de consultorias, seja individual, personalizada ou em grupos. E como funciona, João? A consultoria CH trabalha enviando palpites e probabilidades da rodada. João, só do Brasil? Não, é do mundo inteiro. Todos os campeonatos, de todas as ligas. É uma variedade absurda.
Ah, mas eu gosto de arriscar em outros esportes. Calma, meu amiguinho, calma, 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 calma. A consultoria CH não tá pra brincadeira não, tá? Ela trabalha com basquete, tênis, handball, vôlei. É um conteúdo completo. Completo. Não pode perder, né? A consultoria CH trabalha com entradas ao vivo, mercado de bilhete e também mercado de alavancagem de banca. É maravilhoso, tá? A consultoria CH faz é que todos os meses eles fazem sorteios para os sócios e também um bolão, onde os sócios não pagam nada e ganham aquele dinheirinho, tá? Eu poderia ficar aqui falando mais sobre tudo que a consultoria CH disponibiliza para vocês, mas eu não posso deixar vocês perderem essa experiência, né? Então, tá tudo aqui na descrição. Ah, João, eu quero conhecer ele no Instagram. Também tá na descrição e tá passando aqui na tela também, beleza? A gente agradece de coração a parceria da consultoria CH e agora vamos voltar pro vídeo. Bora! Vamos lá, rapaziada. Primeiro vídeo depois de 2 semanas aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de Corinthians e Juventude e mais, né? Muito mais notícias que aconteceu durante a semana aí, tá bom? Mas vamos começar sobre o jogo. O assunto número 1 de hoje é o jogo de amanhã na Neoquímica Arena, jogo de volta, tá? O Corinthians vai enfrentar o Juventude com a desvantagem de um gol, 2-1, né? Lembrando que o Gustavo Henrique diminuiu o placar lá no Alfredo Jaconi quase no final do jogo, que deixou a gente bastante vivo pro decorrer da competição, né, para o próprio jogo seguinte que vai ser amanhã. E o Corinthians vai a campo com o Hugo Souza, Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique. Isso lembrando que é uma provável escalação, beleza? Mateuzinho, Bidu, Ranieri, Charles e Garro, Thales Magno e Yuri Alberto, tá? A arbitragem do jogo é de Wagner Nascimento Magalhães, aquele lá que parece o pastor Valdomiro, né? A bandeira número 1 é o Bruno Rafael Pires e o bandeira 2 é o Alessandro Álvaro Rocha de Matos. E no VAR está o Rodrigo Nunes de Sá, tá? Então a cavalaria da arbitragem é essa, fechou? Então beleza, vamos falar um pouquinho sobre a escalação. A escalação é o Corinthians colocando em campo, o Ramon colocando em campo o que ele tem de melhor, né? É o que ele tem à disposição até o momento, sem José Martínez e provavelmente sem o Hector Hernandes, que é desfalque, tá? O José Martínez na seleção e o Hector Hernandes acabou se lesionando no jogo contra o Flamengo, né? O jogo que o Corinthians venceu por 2-1, né? E é complicado porque ele chegou agora, a gente tinha uma esperança muito grande que ele seria o homem-gol. Infelizmente, acabou se lesionando. Não é certeza o desfalque dele pro jogo de amanhã, mas é praticamente certo. Então não é certeza porque ele ia fazer um exame hoje, mas eu acho muito difícil ele voltar, mas contra o Botafogo provavelmente ele estará à disposição porque é uma lesão de grau 1, tá? Então é isso. Então sem Hector Hernandes e sem José Martins, eu acho que esse é o melhor time à disposição. E também sem o Félix Torres. Então eu acho que a zaga vai ser essa. Eu acho que o Caetano não vai jogar como vinham falando. Eu acho que é muito difícil o Caetano do nada virar titular depois de um tempão sem jogar. Eu acho que o Caetano não joga desde o jogo contra o São Paulo na Neoquímica Arena, aquele jogo por 2-2. Então ele não joga desde lá, que ele foi expulso, nunca mais jogou, porque o Antônio Oliveira não colocou, o Antônio Oliveira foi mandado embora e o Ramon chegou. E também não colocou o Ramon, o Caetano para jogar, tá? A escalação para mim é o melhor que tem. Acho que é melhor colocar o Fagner contra o Botafogo mesmo. Acho que o Bidu é titular da posição, tá? Charles também virou titular. Ranieri tentando recuperar um pouco esse espaço, aproveitando a ausência do Martins que está na seleção. Então eu acho que esse é o melhor time, tá? No banco aí você tem o Giovani, você tem o Coronado, que são esses caras mais diferentes, né? São os melhores no banco, digamos assim. Você pode ter o Fagner também entrando, você pode ter o Hugo, caso você precise se defender na parte do segundo tempo, se você conseguir um resultado logo no primeiro tempo. Então você tem esses caras aí que podem ser utilizados durante o jogo, tá bom? Então o Corinthians deve ir com força máxima amanhã. Eu não creio que o Corinthians vai poupar, porque a competição Copa do Brasil você ganha dinheiro, então você está chegando lá numa semifinal, você ganha mais dinheiro ainda. E com os novos contratados, que eu já vou falar quem é, o Corinthians também tem mais chance de seguir e também, quem sabe, beliscar uma Copa. Mas claro, Brasileirão, enquanto o Corinthians não sair dessa zona desconfortável, é a prioridade. Então eu gosto bastante da escalação. Eu acho que o Corinthians tem tudo para se classificar com os pés no chão, claro, mas tem tudo para se classificar contra o Juventude na Neoquímica Arena, tentar vencer o Juventude pela primeira vez no ano. A terceira vez que o Corinthians enfrentou o Juventude, o Corinthians perdeu 2, empatou 1 e vai tentar vencer agora no quarto confronto do ano
contra o Juventude, tá? Então eu acho que o Corinthians sim tem grande chance, essa escalação é muito boa e tem grande chance de se classificar, claro, com o pé no chão, com respeito ao adversário, que não é bobo, que não é criança, também tem um time arrumado, mas o Corinthians é o Corinthians, tem que jogar como o Corinthians e tem que classificar como o Corinthians, se impor como o Corinthians na Neoquímica Arena com 45 mil torcedores e trava lá, tá? Vamos lá. Agora para o assunto 2, vamos para as notícias, tá? O Corinthians anuncia a contratação de Memphis Depay. Sim, ele mesmo. Para dor de cotovelo da mídia, sim, o Corinthians conseguiu contratar o Depay, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa contratação? O Corinthians anunciou a contratação de Memphis Depay. O atacante holandês de 30 anos assinou nesta segunda-feira o contrato válido até o fim de 2026, ainda na Holanda. A expectativa é que ele chegue ao Brasil na quarta e seja apresentado durante o intervalo ou no início do jogo, antes do início do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Tá? Então, senhor Mauro César, senhor Pilhado, a senhora Lacombe, todo mundo aí que estava colocando o Corinthians como um patinho feio, que não ia contratar, que o Memphis Depay não era pro bico do Corinthians, né? Que o Corinthians não tinha tamanho para contratar o Depay. Então, chupem essa manga, tá? Chupem essa manga. Vocês, novamente, passaram vergonha. Vocês estão comprando a briga com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. Pensem bem. O Mauro César eu sei que é um inconsequente. Ele não tá nem aí. É um frustrado que só sabe falar de Corinthians. O Corinthians é a fonte de dinheiro que ele tem. A fonte de audiência dele é o Corinthians. Todo mundo sabe, né, Mauro César? Mas morde as costas, tá bom? Morde as costas. Porque quando o Flamengo contratou o De La Cruz pagando à vista, tava perfeito, né? Quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, também tava perfeito. Né? Quando o São Paulo contratou o Daniel Alves, né? Que hoje a gente nem sabe falar, nem sabe onde está mais, né? Porque a gente já sabe tudo o que aconteceu com o Daniel Alves. Quando contratou o Ramos Rodrigues. Mas por que não teve a mesma repercussão quando o Corinthians contratou o Depay agora? É engraçado como a mídia gosta, né? De falar do Corinthians, né? Como a mídia gosta, né? A tragédia do Ninho do Urubu, ninguém foi indenizado. Por que ninguém fica batendo nessa tecla toda hora? Né? Porque ninguém se posiciona sobre, mas pagar a vista de La Cruz pode, né? O Flamengo pode. Por que ninguém fala do dinheiro do Flamengo? De onde sai esse dinheiro, essa fonte interminável de dinheiro do Flamengo? Ninguém fala, cara. Ninguém fala. Mas é patético, é Pilhado, é Mauro César, é Rizek, é Lacombe. Né? Essa mídia que tenta... que suga o Corinthians, né? Que usa o Corinthians como renda, né, de audiência. É normal, né? Mostra o tamanho do clube, né? O Corinthians é o centro do universo, né? E ao redor dele tem um chupa-saco, né? Que é esses jornalistas. É revoltante. É revoltante como a mídia, né, gosta de se aparecer. A má vontade de vocês, né? É impressionante. Porque ninguém fala que o Corinthians... Por que o Pedro Raul... que o Corinthians pagou uma grana ridícula, né? Um valor astronômico com um jogador que não tem nem capacidade de ser profissional, a mídia não bate, né? Aí quando o Corinthians contrata o Depay, que é um puta investimento de um cara que sim é conceituado, que sim é o camisa 10 da seleção da Holanda, com 30 anos, o segundo maior jogador da seleção da Holanda, 4 gols atrás do Van Persie, que deve passar nos próximos jogos da seleção, o Corinthians é louco, o Corinthians é alucinado. Né? Mas tá tudo certo, então podem morder as costas à vontade, tá? O Corinthians é o centro do universo, queiram vocês não, e vocês sabem disso. Vocês sabem, só que vocês não querem aceitar. Mas vocês são hipócritas, porque vocês só falam de Corinthians. O Thiago Life falou uma coisa que é verdade. O programa tá sem audiência? Corinthians. O programa tá diminuindo os pontos da audiência? Bota o Corinthians, inventa uma crise. Fala do banheiro do Corinthians, que a privada entupiu, vai dar audiência. Então vocês são patéticos, vocês são a vergonha da profissão. Como diz o Jacan, né? Vocês são a vergonha da profissão. Vocês são a vergonha. Eu estou fazendo jornalismo e sinto vergonha de ter vocês como os modelos da nossa geração. Uma mídia patética, uma mídia tendenciosa e uma mídia ridícula. Ridícula. Tá? Vocês fazem parte dessa mídia ridícula. Não todos, não generalizando, mas a maioria são patéticas.
são patéticas, tá? E não vem falar, porque você é corintiano. Não é não, rapaziada. Quem tem o mínimo senso... Teve um rapaz palmeirense que falou, acho que foi ontem ou hoje de manhã, ele fez um comentário perfeito. O Palmeiras contratou o Lucas Lima por 60 milhões. E ninguém bateu no Palmeiras. E o Lucas Lima foi esse fracasso que foi nos caras lá. Agora o Corinthians contratar o Depay, a galera quer bater. Ele mesmo, e é a palavra deles, tá? A palavra dele. Eu não sei o nome do rapaz. Eu vou tentar pesquisar e colocar aqui no vídeo. Tá? Ele falou. Palmeirense. Quando o cara enxerga, quando o cara esquece o fanatismo e olha o futebol como um todo, ele sabe do que eu tô falando. O Corinthians sim é perseguido pela imprensa e não tenho o que negar sobre isso. É só querer ver. Se vocês quiserem ver, abram o olho de vocês, tiram essa cegueira e vocês vão ver realmente o Corinthians sendo perseguido pela mídia brasileira. Beleza? Então o Corinthians contratou um jogadoraço, tá? Se vai dar certo ou não, eu não sei. Eu espero que sim. Tem grandes chances para isso. Joga muita bola, tá no auge físico, 30 anos, não tá em fim de carreira, não tá tá naquela decadência de carreira. Chega ainda como um protagonista absoluto, tá? 30 anos inteiro. Eu tenho certeza que ele vai dar certo, tá? O que eu falo assim, eu como torcedor tenho certeza que ele vai dar certo, tá? Mas como a gente analisou o futebol é dinâmico, às vezes ele pode não dar certo, mas eu tenho certeza que ele vai dar como torcedor. Porque eu sou fiel à torcida, eu sou da Fiel, eu sou corintiano. Então eu tenho fé que o Corinthians que ele vai render no Corinthians. Só que como analista de futebol, a gente tem que pensar que futebol é dinâmico. Tem uns que dá certo, tem uns que não. Mas como torcedor, eu tenho certeza que ele vai dar certo, tá? O Corinthians também anunciou o André Carrilho. Ele ficou no bid, ele apareceu no bid antes de ser anunciado. Apareceu ontem no bid. E hoje já foi anunciado como um novo reforço do Corinthians, o peruano André Carrilho, de 33 anos. Experiente, jogador da melhor geração peruana de todos os tempos, tá bom? Então, André Carrilho, um baita jogador experiente, com passagens em Benfica, né? Onde ele jogou muita bola e também conceituado no mercado exterior. Tenho certeza que ele vai dar muito certo. André Carrilho, já disponível e pode estrear contra o Botafogo ou contra o Fortaleza. Tá bem fisicamente, o pai dele todo emocionado na hora que ele chegou no aeroporto. Tenho certeza também que é um ótimo reforço e vai dar certo no Corinthians, tá bom? Biro é anunciado por novo clube por empréstimo, e o empréstimo vai render quase 2 milhões no Corinthians. O meia Guilherme Biro finalizou as tratativas finais e foi anunciado nesta segunda-feira como reforço do Sharjah, equipe do futebol dos Emirados Árabes Unidos. Aos 20 anos, a revelação do Corinthians será emprestado por uma temporada até 30 de junho de 2025, com um preço fixado por uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares, que é 13 milhões de reais, tá? O contrato de temporada renderá 300 mil dólares para o Corinthians, 1,6 milhão, aos cofres do Timão, tá? Então esse é o Biro aí, né, que já cansei de falar, um jogador que infelizmente era uma promessa, ficou sendo uma promessa aí por 4 anos, né? Todo mundo falou, nossa, o Biro é muito bom, o Biro vai ser utilizado, tal. Aí começou contra o Fortaleza, fez uma boa partida, foi pra seleção sub-20 lá. Nunca mais a gente viu o Biro jogar o futebol, se escondeu, jogador patético, jogador que tropeça no campo, jogador que não sabe dominar uma bola, não sabe chutar, não sabe dar um passe, não fez um gol como profissional, tem quase 100 partidas sem nenhum gol. É uma decepção o Grêmio Biro, mas a gente queima a base, né? Dizem que a gente queima a base. Não, a gente não queima a base. Jogador que é bom, joga. Jogador que é ruim, não joga. Simples assim. Jogador que é fraco tecnicamente ou fraco fisicamente, mentalmente, não dá certo. Infelizmente, o Biro é um desses caras aí que são fracos. Ele não é um jogador de qualidade. Ele é fraco. Jogador de bom, joga. Moscardo, Bidon e etc. Jogador ruim, não joga. Porque o Murilo é ruim? A gente queimou o Murilo? Não, o Murilo é bom. Chegou, jogou e tá na Europa. Moscardo chegou, jogou, tá na Europa. Bidon chegou e jogou, tá no banco agora, mas tem muito talento. Vai ser utilizado e deve ser vendido para a Europa daqui a uns anos. Por quê? Os outros, não é que a gente queima. É porque os outros, infelizmente, não deu certo. São fracos. Então, Biro, o Wesley, que rendeu dinheiro, mas Wesley, Biro, Pedrinho, Adson, quem mais? João Vitor, Pedrinho
do Zenit. São jogadores que, para mim, no Corinthians não representam absolutamente nada. Não renderam absolutamente nada. Para mim, essa é a minha opinião. Então, não é a gente que queimou, é jogador que não consegue estabilizar no clube. Tá? Agora a notícia boa, hein? EVP, hein? Mais uma EVP. Perdeu mais uma, hein? Não vai desistir, não, cara? Perdeu mais uma. Justiça do Trabalho encerra a ação em que Vitor Pereira cobrava mais de 7,5 milhões do Corinthians. A Justiça do Trabalho encerrou a ação movida pelo técnico Vitor Pereira contra o Corinthians sem resolução do mérito. O português cobrava pouco mais de 7,5 milhões do ex-clube e ainda pode recorrer à decisão. Tá? Em sentença proferida nesta segunda-feira, a juíza Marisa Santos da Costa argumentou que o fórum para o julgamento das demandas de Vitor Pereira são a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte, não a Justiça do Trabalho. Recentemente, processos envolvidos por membros da Comissão Técnica do Corinthians contra o Corinthians tiveram o mesmo desfecho. Além de não obter a indenização desejada, o Vitor Pereira terá de arcar com 378.918,27 mil reais em honorários aos advogados do clube. Parabéns, VP! Perdeu mais uma e esse dinheiro aí você não vai usar com a sua sogra, tá? Então, obrigado, parça bem. Perdeu de novo, tá? Situação do gramado e cadeiras removidas. Corinthians atualiza o estado da arena após a NFL, né? Para quem não sabe, a NFL veio para o Brasil, usou a Neoquímica Arena na sexta-feira para Packers e Eagles, tá? E um recado pro LeBron James. Sou fã, tá? Para mim, um dos maiores. Porém, você entende de quadra. Campo você não entende. Então, opine sobre quadra, não sobre gramado. Fechou? Boa noite. Tá? Funcionários do clube correm para deixar a Neoquímica Arena pronta para o jogo de quarta-feira às 9 horas de Brasília, contra o Juventude. Veja o que falta ser feito, tá? Então, abre aspas. Segundo informações do Corinthians, o gramado que gerou críticas na sexta-feira está melhor do que o esperado, embora com alguns danos depois da realização do jogo no fim de semana, na sexta-feira. Para quem não sabe, o calçado de jogadores da NFL são diferentes dos jogadores de futebol, então desgastam mais o campo, tá? O terreno de jogo vem sendo lavado, mas ainda conta com as marcações de futebol americano, embora visivelmente mais fracas. O Corinthians assegura que o duelo de quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, ocorrerá sob condições adequadas. Então, para quem não pegou, o gramado vai estar bom, só que não 100%, não do nível da Neoquímica Arena, tá? Então, vamos lá. O gramado vai estar ok. Não vai estar naquele nível Europa que a gente tem, aquele melhor gramado do Brasil, que asseguramente a gente tem, que é da Neoquímica Arena, não vai estar 100%, tá? Mas estando adequado, a bola rolando certinho, sem ficar pererecando, tá ótimo, tá? Futebol feminino. O Corinthians venceu no placar agregado por 4-3 as Brabas, venceu por 4-3 o Palmeiras. As Brabas haviam vencido o jogo de ida contra o Palmeiras por 3-1 de virada. O Corinthians perdeu por 2-1, mas se classificou. O Corinthians vai encarar o São Paulo na decisão. O São Paulo, por sua vez, eliminou a Ferroviária, tá? Jogo de ida da final vai ser dia 15 e o jogo de volta dia 22. O Corinthians decide em casa, provavelmente na Neoquímica Arena, se não tiver conflito de datas contra jogos masculinos, tá? O Corinthians busca o Hexa do Brasileirão Feminino. A equipe conquistou o título em 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023. O vice veio em 2017 e 2019. Em 2023 eu estava com a minha mãe e com uma amiga nossa e o Corinthians venceu o jogo por 4-1, tá? E o assunto final que não pude deixar de falar é que vocês lembram que o Corinthians foi punido, né, contra o Vasco, né, em jogo sem torcida ano passado, por gritos homofóbicos no jogo Corinthians e São Paulo, tá? Que foi o primeiro clássico do Brasileirão, Corinthians e São Paulo, na Neoquímica Arena. Naquele jogo foi 1-1, um gol do Roger Guedes e um gol do Michel Araújo dos caras, tá? Eu tava nesse jogo. O Corinthians foi punido por gritos homofóbicos naquele famoso canto, né? Essa noite ou esse jogo teremos que ganhar. Esse jogo teremos que ganhar. Então, nessa música o Corinthians proferiu um xingo, um preconceito, né, homofóbico, e a torcida do Corinthians foi punida, né? O clube do Corinthians foi punido e ficou o jogo contra o Vasco sem portões e também teve que pagar uma multa, tá? O último choque rei entre Palmeiras e São Paulo, a torcida do Palmeiras também
proferiu gritos homofóbicos ao time do São Paulo, tá? E o que a gente esperava? Que a punição seria a mesma, né? Mas não. O Palmeiras apenas pagou uma multa, né? Para uma multa que a CBF e não sei se é a CBF que aplica a multa ou se é um órgão de ministério e tal, mas tudo bem. O Palmeiras pagou uma multa. Eu imaginei que o Palmeiras ia ter um jogo com portões fechados, mas não, só a multa. O Palmeiras só pagou a multa e tá tudo certo. É impressionante, né, cara? Eles não disfarçam, cara. Eles não disfarçam, tá? Palmeiras proferiu gritos homofóbicos, mas só um é punido com portões fechados. Só o Corinthians foi punido com portões fechados. O justo é o justo, não é? Não tinha que ser duas medidas iguais? A mesma multa do dinheiro, do valor, e a mesma punição. Portões fechados, sem torcida. Mas por que só o Corinthians? E um recado para a senhora Ana Thaís Matos, porque nessa época aí, eu e a Ana Thaís Matos discutimos via redes sociais na publicação que ela fez no Instagram. A gente ficou ali conversando, debatendo ali, eu acho que deu 5 comentários para cada, né? Uns 5 comentários para cada ali, no tete a tete, nos comentários do Instagram dela. E ela lá, matando o Corinthians na pau, e eu falando, beleza, Ana Thaís Matos, mas por que o São Paulo nunca foi punido quando chamavam o Cássio desse mesmo nome, quando o Cássio batia tiro de meta? Aí ela falava assim, um ato não acoberta o outro, não compensa o outro. Eu falei, beleza, eu só quero justiça, eu só quero medidas iguais. E ela lá defendendo e tal. Cadê a Ana Thaís Matos agora? Por que ela não apareceu para falar sobre a torcida do Palmeiras? Por que só contra o Corinthians? Você não é empoderada, você não é tudo isso? Porque pra mim, quando você defende uma tese, você tem que defender até o final, não só contra um clube. Contra uma torcida. Por que você só atacou a torcida do Corinthians? Por que você não atacou a torcida do Palmeiras também? Uma pessoa empoderada não pode ser hipócrita e atacar só um lado. Por que não atacou o outro também? Por que não defendeu a causa? Por que não defendeu o São Paulo? Por que defendeu o jogador do São Paulo só contra o Corinthians e não defendeu o jogador do São Paulo contra o Palmeiras? É porque o Corinthians dá mais audiência para vocês, né? Vocês são patéticos. Volto a repetir. A mídia brasileira é patética. Vocês são um retrato do que é a mídia hoje. Tá? Vocês são ridículos. E não é só a mídia tradicional, não. A mídia alternativa também tem muita coisa patética. Tá? Mas a mídia tradicional é o que me dá mais nojo. É o que me dá mais nojo. Tá? Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Novamente peço todas as orações pelo meu avô, tá? Essa corrente de oração vai ajudar bastante, eu tenho fé nisso, tá? Deus já está trabalhando, Deus já está agindo desde o primeiro momento até hoje e vai continuar agindo, eu tenho fé nisso, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até o final. Deixa aquele like, se for no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo o que vocês acham do jogo de amanhã contra o Juventude. Fechou? Tamo junto sempre, um forte abraço. Beijo no coração de vocês, valeu, falou, fui!